dia, meus queridos amigos. Estamos aqui transmitindo essa quarta reflexão, meditação nessa série que nós temos liberado ao longo da semana para abençoar a sua vida. Espero que você tenha tido uma noite tranquila de descanso. Eu peço que você tenha um pouquinho mais de paciência. Talvez a nossa mensagem hoje seja um pouquinho mais extensa, mas de suma relevância. Eu queria conversar com vocês sobre o que significa uma praga. A definição de uma epidemia do ponto de vista científico é uma, talvez do ponto de vista bélico é outra, mas eu queria fazer uma análise do ponto de vista teológico. E o termo praga na Bíblia é usado várias vezes, desde o Velho Testamento, do início, até o final da Bíblia, no livro de Apocalipse, né? E o termo praga, eu busquei algumas definições em alguns dicionários teológicos para a gente entender melhor o que significa isso, né? O dicionário Easton, por exemplo, define a praga como um golpe de aflição ou doença, enviado como castigo divino. Ainda aflições ou doenças dolorosas, ou calamidade severa, ou julgamento de Deus. O dicionário Fawcett diz qualquer doença súbita, grave, perigosa e mortal. O ISBE define como explosões repentinas de doenças, resultados da ira divina. Então, há vários exemplos e vários teólogos e estudiosos definem uma praga, do ponto de vista bíblico, como uma manifestação do juízo de Deus que vem sobre um povo que está sendo rebelde, que está sendo desobediente e que recusa-se a aceitar o senhorio, os caminhos do Senhor. Nós vemos vários exemplos de pragas. Eu quero citar alguns para vocês. Por exemplo, quando teve a idolatria que fizeram um bezerro de ouro, logo depois que o povo saiu do Egito, então ali veio e rompeu uma praga, está em Êxodo 32, 35. Também quando o povo de Israel murmurou pela falta de carne, depois que o Senhor enviou as codornizes, eles começaram a comer, e aí veio uma praga, né? Está em Números 11, 33. Também veio uma praga lançada sobre o povo quando eles se recusaram a entrar na terra que Deus havia prometido para eles. Números 14, 37. Veio ainda uma praga quando eles murmuraram, depois ali que Corá, em função da sua rebelião, foi destruído, né? E o povo murmurou, então veio uma praga sobre o povo. Depois teve aquela praga das serpentes, depois teve uma praga, no caso da adoração a Baal Peor, quando o povo estava chegando na Terra Prometida, e ali naquela questão de Moabe, e as pessoas foram seduzidas à imoralidade sexual e a adorar aos deuses dos moabitas, então veio uma praga tremenda ali sobre o povo. Tem também o relato daquela praga que aconteceu nos dias de Davi, por ocasião do recenseamento que Davi fez contra a vontade de Deus. Tem também o relato da praga que veio sobre os filisteus, que quando levaram a arca para o seu território, a arca ficou passando de uma cidade para outra, e o Senhor os feriu com pragas. E poderíamos citar muitos outros exemplos, mas todos esses exemplos aqui são exemplos de pragas, e como vimos ali, os dicionários definem geralmente essas pragas como epidemias, como doenças que assolaram o povo de uma forma implacável, de uma forma persistente. E não é muito diferente o que nós estamos vendo acontecer nesse dia. Aliás, nunca se ouviu falar de uma praga com essa proporção que nós estamos vendo do coronavírus. O alcance global que tem atingido, e nunca se ouviu falar das nações, de todas as nações pararem, como se tem parado assim. Já se ouviu falar de epidemias pontuais, locais, abrangendo uma determinada região, mas nunca na proporção que se vê hoje. E aí eu queria refletir com vocês sobre
Apocalipse capítulo 9, versos 20 e 21. Porque ali João, quando tem a revelação de Apocalipse, ele está relatando as visões que tem sobre os juízos de Deus que vêm na forma de pragas. E quando o anjo toca a sexta trombeta, diz ali o verso 20 do capítulo 9, mas os homens que foram deixados vivos depois destas pragas ainda se recusaram a arrepender-se das obras de suas mãos. Não quiseram deixar o seu culto aos demônios, nem seus ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Tampouco mudaram de opinião ou de atitude a respeito de todos os seus assassinatos e atos de feitiçaria, de suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. Muito bem, aqui, embora seja algo que João está anunciando que vai acontecer, são os eventos escatológicos dos finais dos tempos, mas eu me prendi nessa escritura aqui para ver qual é a reação do ser humano, das pessoas, diante de um juízo de Deus que vem na forma de uma praga, e como que, apesar de uma praga ter vindo e ter causado uma grande devastação, diz a palavra de Deus que ainda assim, depois da praga, os homens não quiseram se arrepender das obras das suas mãos, se recusaram a se arrepender. E por que eu estou falando isso? Porque esse quadro listado aqui em Apocalipse 9, 20 e 21 mostra muito claramente a realidade dos dias que nós vivemos hoje, da humanidade. Quando fala que eles não quiseram deixar o culto aos demônios nem aos seus ídolos, a questão da idolatria, 1 Coríntios 10, 20 vai dizer que todo aquele que oferece alguma coisa a uma imagem, a um ídolo, é a demônios que está oferecendo. Então as pessoas estão se dobrando diante de imagens, fazendo oferendas, fazendo promessas. E a idolatria, não só a imagens, mas outras formas de idolatria, tem estado no coração dos seres humanos de uma forma terrível. Ali fala também de que tão pouco mudaram de opinião ou de atitude a respeito de todos os seus assassinatos. O mundo vive tempos de violência como não experimentado antes. Muita violência, muito assassinato, muita crueldade, muito sangue derramado, né, irmãos? E fala também que não quiseram mudar de atitude a respeito dos seus atos de feitiçaria. O que significa que é toda prática espiritual contrária ao que a palavra de Deus ensina. Toda forma de religião, de culto, de misticismo, de ocultismo, de práticas aí que a palavra de Deus não aprova. E o mundo está cheio disso, a nossa sociedade está cheia disso. Os homens estão cada vez mais afundados nessa espiritualidade, quando estão buscando em coisas místicas e ocultas que são contra o que a palavra de Deus ensina, respostas aí para os seus anseios, para os seus problemas. E não se arrependem disso, em vez de se voltarem para aquele que pode curá-los, restaurá-los e guiá-los, que é o nosso Deus. Também diz que não quiseram mudar de opinião, de atitude acerca de suas imoralidades sexuais. Ou seja, toda forma, todo ato sexual contrário ao padrão estabelecido por Deus do sexo unicamente entre um homem e uma mulher sob a aliança do casamento. Né? Toda outra forma de prática sexual, a Bíblia chama isso de imoralidade sexual e diz que os homens, apesar de estarem sofrendo um juízo, uma praga severa que destruiu grande parte da população, não se arrependeram porque quiseram continuar com as suas imoralidades sexuais. E diz também que não mudaram de opinião ou de atitude a respeito dos seus roubos. E aqui nós podemos englobar toda forma de corrupção financeira, os roubos, os latrocínios, a corrupção, os esquemas, né, a ganância, lesando pessoas, as mentiras, tudo que envolve ali o amor do dinheiro corrompendo o coração do homem. As pessoas não quiseram abandonar isso. Então veio aquela calamidade e apesar de tudo isso as pessoas se recusaram a se arrepender. Então isso aqui mostra muito o que é o quadro de hoje. E eu fico pensando,
Se a praga, do ponto de vista teológico, bíblico, é um juízo enviado de Deus, e se nós estamos debaixo de um juízo de Deus nesses dias, como população desse planeta, se nós estamos debaixo deste juízo, essa praga irrompeu e tem dizimado, tem feito muitas vítimas. A minha pergunta é: será que não é tempo de nós agora revisarmos a nossa vida e nos arrependermos? Será que o que está acontecendo não é um chamado de Deus para um arrependimento? E nós nos colocarmos diante dele com o coração quebrantado, pedirmos perdão, revermos nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas práticas e nos voltarmos para ele, abandonarmos essas práticas, porque assim como João teve a visão em Apocalipse de que as pessoas sofreram com a praga e não se arrependeram, é de se esperar que hoje um coronavírus vem destruindo a vida de muitas pessoas que estão vivendo na idolatria, na imoralidade sexual, na violência, nos roubos, e ainda assim as pessoas não estarem dispostas, não estarem desejosas de abandonarem essas práticas. E pode ser que muitas pessoas vão ficar presas só à questão de uma análise científica de uma doença. Mas se nós estamos debaixo de um juízo de Deus, irmãos, e não há arrependimento, isso não vai trazer solução para a situação. Outros juízos virão, conforme João viu ali em Apocalipse, né? Eu queria ainda ler com vocês Deuteronômio 28:59. O que o Senhor fala sobre essa questão de um juízo que ele envia sobre um povo que é rebelde? Diz assim: ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Olha bem essa definição desse castigo, desse juízo. Se não bate exatamente com aquilo que estamos enfrentando hoje. Doenças graves e persistentes. Então, eu queria refletir com vocês, queridos, nessa mensagem de hoje sobre o seguinte: o mundo hoje está pondo toda a sua esperança somente nos cuidados, nas recomendações de higienização que devem ser tomadas para se evitar o contágio com esse vírus. E a ciência está fazendo o seu papel, os profissionais de saúde devemos obedecê-los e segui-los. Eu estou fazendo isso em casa com minha família, sendo o mais cuidadoso possível. Mas a minha reflexão vai um pouco além do aspecto científico somente. Eu creio que estamos debaixo de um juízo e esse é um tempo de nós chamarmos as pessoas para um arrependimento. Como disse antes, primeiro nós avaliarmos a nossa vida, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados. Eu tenho feito isso pessoalmente, eu tenho dobrado os meus joelhos, colocado a minha vida diante de Deus e pedido que o Espírito Santo de Deus me mostre aquilo que está errado, aquilo que tem desagradado a Ele no meu coração, confessado o meu pecado, me disposto a abandonar, a mudar de atitude. E precisamos também, como crentes em Cristo Jesus, que conhecemos a palavra, o que aconteceu, as manifestações de pragas, de epidemias que vieram como juízo de Deus, precisamos anunciar isso para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Agora é hora de nós, como crentes, primeiro nos arrependermos, consertarmos a nossa vida e em seguida exercermos o nosso papel profético para com aqueles que não conhecem a Deus. E o papel profético que é? É chamar o povo para o arrependimento, é chamar o pecador para o arrependimento. É um papel agradável? Não. Mas se você for ver a vida dos profetas, principalmente ali do Antigo Testamento, o que era a essência do trabalho deles? Era alertar as pessoas, era dizer: olha, vocês estão seguindo caminhos errados, essas práticas não agradam a Deus e essas práticas trazem juízo de Deus sobre a vida de vocês, sobre a sociedade, sobre a sua nação. Portanto, se arrependam, volte-se para Deus, abandone as suas más práticas, porque daí haverá uma mudança. E foi isso que aconteceu naquela mensagem que nós falamos ali, quando Jonas foi apregoar a destruição em Nínive, os ninivitas creram e se arrependeram, jejuaram e abandonaram as práticas, o Senhor os poupou. E tem vários episódios na palavra de Deus que mostram sobre isso. Então é hora de, ao invés de ficarmos somente passando recomendações de cuidados com a saúde, de usar álcool gel, de se higienizar, de se lavar, de se limpar, lavar as roupas,
de cuidados, de usar máscara, todas essas coisas são válidas, mas se a gente ficar olhando só para as medidas científicas, eu creio que nós não estaremos respondendo aquilo que Deus quer que nós respondamos. Além dessas medidas, é claro, devemos fazer isso, mas devemos também chamar as pessoas para o arrependimento. Devemos pregar a palavra de Deus, porque a mensagem do arrependimento, queridos, infelizmente, se tornou uma mensagem popular. As pessoas não pregam mais sobre arrependimento. O evangelho que é pregado aí é um evangelho da conveniência, é um evangelho que chama as pessoas com sempre mensagens muito positivistas, né, triunfalistas, e não se prega mais como João Batista pregava. Arrependei-vos, né? Abandonem as suas más obras. O evangelho genuíno significa chamar as pessoas para um arrependimento. Esse é o papel profético da igreja. Somos nós que recebemos a revelação, o conhecimento da palavra de Deus, que temos a responsabilidade de anunciar isso. E eu queria encorajar você, nesses dias, a começar a disseminar essas mensagens, né? Dizer, olha, a palavra de Deus ensina que pragas, que juízos aconteceram ao longo da história, em vários episódios, como manifestações da ira de Deus contra as pessoas que caminhavam em desobediência, contra nações que estavam em desobediência. Então, Deus não mudou, Ele permanece mesmo ontem, hoje e para sempre. E é nossa responsabilidade como igreja alertar o mundo, alertar o pecador, chamar o pecador para arrependimento e dizer, se não houver mudança, outros juízos virão. Então, quero desafiar você a refletir, a conversar sobre esse tema com sua família novamente, a você ir para um lugar secreto de oração, abrir o seu coração, se quebrantar, se humilhar e deixar que Deus mostre áreas na sua vida que você precisa abandonar, que você precisa se arrepender, que você precisa confessar. Incentive os seus filhos, o seu cônjuge, a sua casa, os seus parentes a fazerem a mesma coisa. Conserte a sua vida com o Senhor, se humilhe diante dele e passe a ser um profeta de Deus, passando essa mensagem adiante, levando as pessoas também a refletirem. Porque se a gente ficar só pensando em medidas científicas e medidas sanitárias, as pessoas vão usar álcool gel, as pessoas vão limpar suas casas, as pessoas vão ficar reclusas, mas vão continuar pecando na idolatria, na promiscuidade sexual, na violência, nos roubos, no engano, na mentira, na corrupção. E o que mudou? Pode-se até ter sucesso aplacando esse vírus por um tempo, mas é questão de tempo surge outro. Assim como nós temos visto surgindo ao longo dos anos, né? Foi a gripe suína, foi a gripe H1N1, foram outras gripes, outros vírus, outras epidemias que ao longo da história surgiram. E cada vez o homem busca recursos, desenvolve vacinas e meios e armas da saúde para combater isso, mas depois surge outra. Então a gente fica pensando, pode ter surgido por essa razão ou aquela razão científica, sim, mas por que aconteceu só agora? E por que teve esse alcance no mundo todo, como está acontecendo agora? Toda epidemia, queridos, toda manifestação de praga que aconteceu foi uma manifestação, vamos dizer assim, que tem um uso natural de alguma coisa, mas que foi enviada por Deus. Deus usou aquele fenômeno natural, aquela situação, para trazer um juízo. Então eu acho que é hora da gente refletir sobre isso de uma forma muito responsável, pensarmos e orarmos. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado você, leve você a ponderar sobre a sua vida, sobre os seus caminhos e leve você também a entender a sua responsabilidade de alertar a outros sobre isso. Amém, queridos? Deus te abençoe. Um dia abençoado aí para você. E na sequência nós liberamos outras mensagens. Fique na paz.